Nosso motivo essa tarde é falar de reconciliação conosco mesmo, com a família, com Deus. É conversar a respeito daquilo que nos reintegra na posse de nós mesmos, enquanto seres inteiros, e a realidade maior do universo. Então, este seminário é baseado no último livro que eu lancei, que leva, então, este nome, Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus, e que nasce de uma proposta de integração de 4 filosofias distintas, mas irmãs: o Espiritismo, o Evangelho, a filosofia homeopática e alguns pontos da filosofia da constelação familiar, segundo Bert Hellinger. E eu percebi que estas 4 filosofias falavam de uma mesma realidade, que é a realidade da desconexão do homem do essencial, do seu centro, do coração, daquilo que é o fundamento da vida. E cada uma, de uma ou outra maneira, leva a uma reflexão específica a respeito do movimento de reconexão. A filosofia homeopática, por incrível que pareça, trabalha de uma forma muito clara, da mesma maneira que o Evangelho e que o Espiritismo, que a base fundamental da nossa fragmentação, da nossa doença interior, é a desconexão criatura-criador. Então, Hahnemann, por exemplo, que é o pai da homeopatia, ele chegou a desenvolver a ideia da psora primária como sendo aquele miasma fundamental, aquela base sobre a qual tudo que é enfermo se desenvolve. Então ele diz assim: há no homem uma predisposição à enfermidade, uma predisposição ao adoecimento. E esta psora primária, este miasma crônico, como Hahnemann chamou, ele foi pensado ao longo do tempo por várias correntes filosóficas. Então teve quem explicou isso à luz do materialismo, teve quem explicou isso à luz da psicanálise, teve aqueles que explicaram baseado em uma ideia orgânica, fisiológica, e teve aqueles que são a linha de homeopatas espiritualistas que explicaram a partir de uma ideia metafísica. E é exatamente aqui nos Estados Unidos que isso nasce, com James Tyler Kent, que foi o grande homeopata e filósofo que deu uma contribuição muito significativa para a homeopatia dentro de uma visão muito própria. E ele vai dizer que, para ele, a psora primária é a desconexão criatura-criador. E dentro de uma visão católica, que era própria dele, ele vai interpretar essa desconexão criatura-criador como sendo o movimento da queda original, a saída do paraíso. Então ele vai dizer que no momento que o homem perde o paraíso, dentro da visão metafísica da vida, ele cria em si uma predisposição ao adoecimento. Então, nessa interpretação católica, ele nos traz aquela imagem que está expressa no livro da Gênesis a respeito da expulsão do paraíso e os mitos de Adão e Eva. Posteriormente, outros filósofos homeopatas, particularmente na Argentina, a linha e a corrente argentina, com Masi Elizalde, vai desenvolver estas ideias. E também, ainda dentro de uma interpretação católica, vai propor que a psora primária é um movimento de desconexão da criatura. E ele vai explicar que o homem, dentro da visão dele, no momento em que fosse criado, invejaria um atributo do Criador, e neste processo de inveja perderia a sua pureza ou a sua perfeição original, passando a viver, então, no processo da matéria, da materialização, aquilo que é a perda dos seus dons pré-naturais, ou seja, aqueles com os quais ele veio. Então vejam que essa interpretação, que ainda é baseada na teoria católica, ela nos dá que o homem é criado no momento da concepção e neste momento criado com os atributos do Criador, mas que nesse momento invejaria um atributo do Criador e
desejaria ser mais do que o Criador. E neste desejo de ser mais do que o Criador, naquele atributo específico, ele criaria a sua psora particular. Porque um querendo ser maior que o Criador, cria uma psora da grandeza. Um querendo ser mais forte que o Criador, cria uma outra psora específica. Um querendo ser mais sábio que o Criador, então ele vai dizer que cada um inveja uma característica específica. E nisso criaria um processo pessoal. Então vocês vejam que essas interpretações, ainda que baseadas na teoria católica, da qual nós discordamos filosoficamente, elas nos trazem elementos muito semelhantes àqueles que nós, dentro do Espiritismo, conhecemos como sendo um movimento da desconexão da criatura com o Pai. Ou seja, um movimento de cisão interior em que nós nos desconectamos do divino. Então vocês vejam que a filosofia homeopática traz essa ideia. O Espiritismo traz uma descrição muito clara da desconexão, que nós vamos falar, e o Evangelho nos traz uma imagem muito profunda, quando nos apresenta a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, nós temos uma síntese deste movimento, porque, em essência, esta parábola conta uma história de desconexão, de insuficiência e de reconexão, criatura-criador. E esse movimento, ele é muito importante. Tão importante quanto acender as luzes. Porque depois do almoço, a falange de Morfeu ataca. E eu ainda não encontrei espírita com resistência moral a essa qualidade de espírito. Não é? E eles são poderosos. Quando você vê, pronto, ele já te pegou, você nem percebeu. Então é ótimo que alguém teve a ideia de acender a luz. Então qual é, em síntese, a ideia da parábola? Na verdade, ela nem deveria se chamar parábola do filho pródigo, ela deveria se chamar parábola dos dois irmãos. Porque ela não conta a história de um filho, ela conta a história de dois filhos. Ela diz então que um filho mais jovem, cansado da vida, solicita do seu pai a sua herança, a herança que ele julga lhe caber. Depois de insistir, o pai lhe dá e ele desce pelo caminho desgastando a herança. Assim diz o Evangelho. Até chegar a um tal ponto que ele desgastou a herança de tal maneira que ele encontra-se na total ausência. Ausência de recursos, ausência de companhia, ausência de posses, ausência de subsistência. Então, ele se emprega num lugar que cuida de porcos, como cuidador dos porcos. E o seu trabalho é alimentar os porcos. Mas a sua necessidade e a sua falência pessoal é tão grande em se manter e em subsistir que ele começa a disputar com os porcos aquelas bolotas de comida. Isso significa que, num bom português, ele começa a comer lavagem, né? Aquilo que a gente alimenta os porcos lá no interior das Minas Gerais. Então, quando ele está nesse estado de completa ausência e insuficiência, então ele se recorda da casa do pai. Ele se recorda que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aqueles que trabalham por jornada, era tratado com muita dignidade e tinha sempre o suficiente. Então, neste momento, ele decide retornar e começa a voltar pelo mesmo caminho em que ele desceu, desgastando a herança. E enquanto ele faz isso, ele naturalmente vai subindo e encontrando os efeitos dos seus atos, que ele deixou ao longo do caminho. E à medida que ele se aproxima da casa do pai, ele encontra o pai aguardando no caminho. O pai não se encontra dentro de casa, o pai não se encontra inconsciente, o pai não se encontra fechado. O pai está aberto no caminho, de braços e peito abertos para aguardá-lo. Acolhe-o com infinito amor e então faz um momento de festa. Manda matar o novilho cevado, que é o mais importante, e então diz para aqueles filhos que é um momento de alegria, porque aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido se achou, aquele que estava ausente retornou. Entra para dentro da sua propriedade e quando o filho mais velho, que lá esteve todo o tempo, vê que aquele filho que saíra é recebido com festa, sendo que o mais importante mais importante, como é que chama isso?
criação, né? O mais importante gado daquela criação era exatamente ofertado para celebrar a volta daquele filho. Ele se toma de ciúme e fala com o pai: mas eu estive aqui todo o tempo e não fizestes festa, não mandastes matar o mais importante do seu rebanho, rebanho é a palavra, o mais importante do seu rebanho, não é? E este filho que saiu, desgastou tudo que você tem, volta. Então o pai, com este filho, que é na verdade o filho invejoso, o filho ciumento, tão grave quanto aquele que saiu, talvez mais, o pai diz a ele: que te importa se sou bom? Você sempre esteve aqui comigo e tudo que é meu te pertence. E então ele dá uma lição muito importante neste filho, não é? Então esta, em essência, só para a gente repassar por alto a parábola, é a essência da parábola. Então vocês vejam que a parábola descreve um movimento de desconexão, um movimento de insuficiência e um movimento de reconexão. E nós vamos estudar então esses 3 movimentos para entender o que é aquela psora primária que a homeopatia fala dentro de uma interpretação espírita e compreendermos aquele que é o nosso movimento de cura. Então, como que começa a parábola? Começa com o filho jovem exigindo a sua herança. Primeira coisa que nós temos que observar: esse filho é jovem. O que ele representa? Imaturidade. Representa inexperiência. Porque a juventude, embora represente força, iniciativa, capacidade, ela também representa impulsividade, imaturidade, falta de experiência. Então a parábola diz uma coisa muito interessante, que o filho jovem, cansado da vida, requisita do pai a sua herança. O que é cansado da vida? É numa pulsão de morte. É um movimento autodestrutivo. É em um movimento contrário à vida. Então este movimento do filho pródigo de exigir a sua herança é, na verdade, um movimento de desconexão, é a representação do movimento de desconexão. Não é o interesse do filho de seguir na posse daquilo que é do pai, é o interesse do filho de matar o pai em si, de apartar-se daquela realidade, de ser só. Ora, o que é o desejo de ser só? É o desejo de ser autossuficiente. O desejo de ser autossuficiente é um desejo de controle. Eu me bastar a mim mesmo. Então vocês vejam que interessante. Os espíritos nos dizem que o nosso grande processo de adoecimento na desconexão criatura-criador é quando nos falta a fé. Quando nos falta a fé, nós nos desconectamos do Pai. Porque a fé é a suprema confiança. E a confiança é a consciência de que existe uma sabedoria, de que existe um poder supremo, sábio, justo e suficiente, que nos oferta tudo o que nós necessitamos e que cuidará de nós e nos ofertará tudo o que for necessário em cada etapa do caminho. Então a fé não se trata de saber, a fé não se trata de conhecimento, a fé não se trata de controle nem de domínio, a fé se trata de confiança, e confiança é relacionamento. Para que haja confiança é preciso ter um relacionamento, porque confiança significa fiança conjunta. Eu fio daqui, a vida fia de lá, e nós fazemos uma colcha a 4 mãos. Então, quando nós confiamos em Deus, nós fazemos aquilo que é da nossa parte, confiando que a vida fará aquilo que é dela. Mas quando nós não acreditamos que a vida seja generosa, abundante, suficiente e que nós sejamos merecedores do seu investimento de amor, então nós não usufruímos daquilo que ela tem para dar. Então a fé é confiança da entrega, do movimento de estar aberto e entregue. No momento em que nós nos desconectamos da fé, falta tudo. Por quê? Se você desconecta da fé, então você tem que se bastar a si mesmo. Quando o espírito desconecta da fé, tem que se prover. Ora, se eu não tenho nada nem ninguém com quem contar, então eu tenho que contar com o quê? Comigo mesmo. Então, nesse momento, nós nos fechamos em concha sobre nós mesmos. É o processo do egoísmo. Aí nasce o egoísmo. Quando a gente se fecha à realidade da qual a gente pertence, na qual a gente se conecta para buscar subsistir e bastar-nos a nós mesmos. É o movimento da desconexão.
Então o filho pródigo começa nos dando o movimento de desconexão, que é uma pulsão de morte. E como que ele faz isso? Qual é o instrumento que ele usa para fazer isso? É uma exigência. Ele não pede ao pai a sua herança, ele exige. Ora, só exige quem se sente superior. Só exige quem se acha merecedor. E só se acha merecedor quem fez por merecer. Acontece que herança não é merecimento. Herança é um presente que os pais dão. Quando o filho olha para a herança como se ela fosse um direito, ele perde direito à herança. Porque a herança é algo que os pais ofertam ao filho como fruto da obra de uma vida. Então, é o resultado de um tempo de trabalho, de sacrifício que os pais pegam e falam assim para o filho: olha, eis aqui o meu legado para ser continuidade em você. O que o filho fez por merecer aquilo? Nada. Ele só existe como continuidade. Então, a postura que nos leva à plena conexão chama-se gratidão. E aquilo que se opõe à gratidão chama-se exigência. O filho pródigo começa com uma exigência. Significa que ele não olha com gratidão para aquilo que tem. Ele olha com sentimento de direito. Ora, quem olha com sentimento de direito se sente superior, se sente digno de. E isso na relação com a herança nunca é realidade. Exemplo, filhos de pais vivos que disputam a herança dos pais, inconscientemente desejam matar os pais. E os matam dentro do coração. Os matam na conexão consigo. Porque o único direito do filho ter acesso à posse é ou se o pai abre mão ou se o pai morre. Então, filho que está brigando por herança está desonrando o pai. Assim como filhos que brigam pela herança depois que os pais morrem também os desonram. Porque herança é presente e herança não é direito. Quando o filho se comporta diante da herança como se fosse direito, perde direito à herança. E se vocês observarem, nas famílias que agem assim, geralmente aqueles que recebem a herança terminam por perdê-la. Ou os seus sucessores. Geralmente acontece uma doença, um desastre, acontece uma necessidade que precisa consumir aquilo. Esse é um movimento sistêmico que faz assim: olha, isso não te pertence, você tomou isto de uma maneira imprópria, isso é levado a quem pertence, a vida. Então, quando o filho pródigo exige a sua herança, ele está matando o pai dentro de si. É um movimento de pulsão de morte, de desconexão. É o simbolismo do movimento de desconexão. Quando que nós fazemos isso no processo evolutivo dentro de uma interpretação espírita? Porque os filósofos homeopáticos interpretaram dentro da visão católica. Para um, é a queda do homem num paraíso original. Para outro, no momento que o homem é criado, ele invejaria um atributo do Criador. E dentro de uma visão reencarnacionista, como é que nós entendemos isso? Esta desconexão não se dá em um único momento específico. Ela se dá toda vez que nós nos desconectamos da fonte. Ela se dá recorrentemente. Todas as vezes que nós agimos com o quê? Com rebeldia. Rebeldia significa querendo ser lei no lugar da lei. Querendo fazer a lei à nossa vontade. Querendo que o nosso interesse, o nosso pensamento e o nosso sentimento comande a vida. Então é todo momento em que a gente diz assim: seja feita a minha vontade, não a sua, Pai. Acontece que a gente fala isso o tempo todo. Porque no momento em que a gente não tem fé, no momento que a gente tem o desejo de controle, a neurose de controle, nós estamos dizendo para a vida o quê? Que não confiamos na abundância da vida, que não confiamos na guiança da vida e que, portanto, temos que nos bastar. Que somos nós conosco mesmo. É ou não é este um movimento geral que nós fazemos? É como se nós fôssemos órfãos. Então nós nos portamos como órfãos de pais vivos. Porque a abundância da vida está aí. A oferta do Criador é contínua. O sustento do Criador é contínuo. Mas nós desconectamos. Ora, para que nós usufruamos de tudo que está ao nosso dispor, é preciso que a gente faça o colapso de onda.
Colapso de onda significa, precisa que o observador que nós somos interfira naquela realidade que está aqui, paralela ao nosso redor, para fazer com que ela se torne concreta. A isso o Espiritismo dá o nome de sintonia, ou merecimento. Significa que eu abro um canal em mim para permitir que aquilo que é possa ser sentido, percebido e se tornar canalizável. O Evangelho é muito claro quando ele diz: Deus sabe as necessidades do homem muito antes que ele peça. Ora, por que andais ansiosos com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber? Não é o homem muito mais do que os animais do campo? Não veste Deus as flores do campo? Não alimenta os pássaros do céu? Quanto mais não vos fará a vós, filho do homem? Diz assim Jesus. O que Jesus está dizendo? A cada dia basta o seu mal. Ele está dizendo, a vida é profundamente abundante e profundamente suficiente. Acontece que a gente não busca a suficiência, a gente busca o supérfluo. Porque se nós buscássemos o suficiente, nós conectávamos ao essencial, nos alimentaríamos dele e ele produziria fonte. Mas nós criamos necessidades que não são reais. O Livro dos Espíritos diz isto. Kardec pergunta, estabeleceu a natureza limite para o homem? E a resposta é sim. Mas o homem, criando necessidades que não são reais, sofre por questões imaginárias. Isso significa que nós sofremos e angustiamos no dia a dia por questões que são supérfluas. Porque se soubéssemos esperar um pouquinho mais, as respostas viriam no tempo certo de cada coisa. Se soubéssemos respeitar os movimentos naturais que se mostram, nós não violentaríamos os movimentos naturais. Nós não iríamos contrários aos movimentos. Se não quiséssemos fazer da nossa vontade, então... Me lembrei agora de uma coisa muito curiosa. Interessante como que os insights acontecem, né? Me lembrei de mim pequeno. E eu sempre fui muito ansioso. E como alguém muito ansioso, eu sempre passei o carro na frente dos bois. Então, sempre que eu queria alguma coisa com meu pai, eu chegava e falava direto. E minha mãe dizia assim, meu filho, não é assim, você não pode falar desse jeito. Se você quer obter alguma coisa com seu pai, você tem que esperar o tempo certo. Você tem que saber falar do jeito certo. Então espera tal e tal momento. Minha mãe sempre foi muito sábia. Sempre soube comandar e construir o lar com a força do feminino. E a força do feminino é aquele que constrói pela ternura. Porque este é o grande atributo do feminino. Aonde quer que o feminino se manifeste. Constrói ali, muitas vezes por debaixo do pano, não é? Hoje eu fico vendo as mulheres querendo brigar para conquistar o lugar dos homens e eu fico pensando, para que isso? Como se o lugar dos homens fosse melhor. O lugar do feminino sempre foi de um poder muito maior do que o do masculino. Eu sempre vi minha mãe comandar a nossa casa com a sabedoria do feminino. Embora quem tivesse a última palavra sempre fosse o meu pai. E era sempre sim, senhora. Porque ela sabia comandar com a força do feminino. Já dizia minha avó para ela, né? Minha filha, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Com sabedoria vira para onde quer. Então eu sempre vi minha mãe com muita sabedoria saber resolver esse processo todo, né? Então ela sabia esperar o momento certo, ela sabia falar da hora certa e ela, claro, sempre conseguia e sempre as coisas seguiam. E ela tentava ensinar isso, mas eu, muito ansioso, não sabia. O que acontecia? Eu fazia do meu jeito. Como eu queria, na hora que eu queria, na velocidade que eu queria. O que acontecia? Eu não alcançava. Eu perdi muita oportunidade por isso, não é? Então, agora me veio uma analogia disso com relação ao que nós fazemos com a vida e com Deus. Nós violentamos os processos, querendo que as coisas sigam a nossa ansiedade, mas a nossa ansiedade está ligada ao quê? A nossa carência afetiva. Está ligada à nossa angústia existencial, que é o vazio que nós temos dentro de nós, que é fruto da desconexão. Então nós insistimos para que as coisas sigam o tempo do nosso sintoma e não o tempo da nossa necessidade. O tempo do sintoma é muito distinto do tempo da necessidade. As coisas urgentes dizem respeito ao ego. Então, se você tem algo que precisa ser resolvido imediatamente, você não pode esperar, pelo amor de Deus, tem que fazer agora, cuidado. O ego é urgente, a alma é serena. Quando o chamado vem do coração, do centramento, ele aflora com muita naturalidade.
Isso aparece como algo cheio dentro de você. E aquilo aflora dentro do coração como um impulso que você tem certeza que aquele é o caminho. Essa é a voz de Deus comandando dentro de você. Deus não fala fora. Deus fala dentro, através, por meio de você, dos seus sentimentos. Não é aquilo que grita nos outdoors. Allan Kardec fez um trabalho hercúleo. E ele tinha à sua disposição o acesso ao Espírito Verdade. Espírito Verdade, nós sabemos pela informação do próprio Kardec na Revista Espírita, era o próprio Cristo. Significa que Kardec tinha acesso direto a Jesus, dada o tamanho da importância daquilo que ele fazia. E aí um dia o Espírito Verdade diz para ele assim, a respeito da obra que ele estava realizando: todos os meses, por 1/4 de hora, estarei à sua disposição. Vocês imaginam? Mesmo sendo Jesus, ele fala que tem 15 minutos por mês para você. Entende? O que você tem que fazer uma obra monumental? O que você sente? Confiança ou desespero? Desespero, não é? Como é que Kardec sentiu desespero imediatamente? Ele falou: como é que eu vou saber que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou cumprindo aquilo? Porque, claro, 15 minutos por mês para tirar dúvidas através da mediunidade, o médium leva 5 minutos para responder uma pergunta, né, com a psicografia. Como Kardec deve ter desesperado. Então ele lança para o Espírito Verdade essa pergunta: como que eu vou saber que eu estou no caminho certo, que cumpro aquilo que devo realizar? E a resposta do Espírito Verdade é monumental. Ele diz: saberás que está no caminho certo pela satisfação que experimentarás. Quando o caminho é o caminho da alma e é o caminho do coração, o coração sinaliza paz, serenidade, quietude e, sobretudo, silêncio interior. Mas quando é o caminho do ego, das necessidades irreais, o caminho das nossas fantasias ou dos nossos desejos superficiais, que ainda que estejam conectadas às necessidades, muitas vezes representam uma violentação dos tempos necessários para cada coisa, então aparecem as urgências, as angústias, as ansiedades e as inquietudes. Então esta é uma referência para aprender a sentir o coração, a sentir aqui dentro como é que Deus se manifesta, como que Deus se expressa dentro de você. Então o movimento de desconexão, ele acontece a todo tempo quando nós queremos que seja feita a nossa vontade. A vida não cede aos nossos caprichos. A vida nos respeita nos nossos limites, não é? Eu gosto sempre de utilizar uma imagem que é didática e que eu repito com frequência, mas que ela talvez seja uma das imagens mais importantes de nós introjetarmos. Esse desejo de fazer a nossa vontade, ele representa birra de criança pequena no supermercado. Vocês já viram birra de criança pequena no supermercado? Não é? Eu digo que as gôndolas do supermercado, aquelas que estão junto ao caixa, elas foram criadas pelo umbral. Elas têm tudo o que a gente gosta e nada do que a gente precisa, não é? E tudo que a gente gosta tem caloria, é ou não é? É porque Deus criou a gostosura, o diabo foi lá e pôs caloria para avacalhar a história. E aí, os técnicos do umbral, não satisfeitos de criar a gôndola do supermercado, criaram um corredor de guloseima, que você tem que passar. Aí você entra com a sua criança naquele corredor, ela olha o primeiro chips, o que ela fala? Eu quero. Mas é um eu quero simples? Não. É uma ordem, não é? Aí você diz para ela, não, porque afinal de contas não é adequado. Aí ela, muito bem educada por você, ela diz, ok papai, ok mamãe, seja feita a sua vontade. Não é assim? Não. Ela acha que você tem problema de audição. Então ela repete mais alto, não é? Ela diz, eu quero. Aí você fala de novo, não. Aí ela fala, nossa, o problema do papai e da mamãe é grave, deve ser neurológico. Ela ainda não compreendeu que eu quero. Porque a criança tem a fantasia de que basta ela querer que ela vai ser atendida. De que basta ela desejar que ela vai receber. Então ela vai impondo os desejos dela como se fossem os guias e os movimentos. Assim como nós fazemos na vida.
Nós nos comportamos com Deus da mesma maneira. Nós nos reportamos ao Pai com o desejo de que o Pai seja um realizador das nossas vontades, dos nossos caprichos, e não um Pai que nos ordena e que nos guia. Porque é um Pai que nos ordena e nos guia, nós pedimos orientação. A um mordomo nós damos ordem. Então nós nos comportamos com Deus como se Ele fosse mordomo, não como se Ele fosse Pai. Nós dizemos o que queremos, quando queremos, da forma que queremos. E se a vida fala não, ou nos impede, o que a gente faz? Sapateia, exatamente. A gente dá birra ou repete ainda mais alto, achando que a vida é surda. Isso representa desconfiança. É um desejo de fazer a vida à nossa própria vontade. E quando a gente é jovem, a gente tem muito disso. É um sentimento de que se nós não seguirmos aquele caminho, então nós não teremos nada. Então a gente apaixona pela primeira vez e a gente acha que se a gente não tiver aquela pessoa que está apaixonada, o mundo vai cair, não é? E a gente não vai conseguir continuar vivendo se a gente não tiver. E aí os amigos estão indo para aquilo, para aquela festa, e se a gente não tiver também os mesmos comportamentos, se não seguir aquele modismo, a gente acha que não vai ter futuro para a gente, não é assim? Mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos aprendendo que não. Que os relacionamentos vão e vêm, que você não morre, que você pode sim deixar de ir a esta ou aquela festa, mudar os seus padrões, mudar os seus campos relacionais, que a vida não cai. A maturidade vai nos mostrando que existe uma outra ordenação da existência. Assim também é do ponto de vista espiritual. Mas nós que estamos dentro de uma doutrina que preconiza a fé raciocinada, nós temos acesso a informações e conhecimentos que podem nos ordenar sem que a gente precise passar pela experiência da dor. Sem que a gente precise acionar os recursos de decepção que nos imponham. Sem dúvida, nós não podemos nos isentar deles ainda, porque muito da nossa maturidade vem só das tragédias vivenciais, vem só da decepção, de ver que insistir naquele caminho que nós queremos não é exatamente o melhor, ainda que todas as mensagens nos mostrem que há uma outra escolha, que há um outro direcionamento, não é? Mas nós podemos fazer escolhas mais adequadas agora, através de uma entrega consciente, através de um movimento de abertura interior para se deixar ser guiado e se propor a um relacionamento com Deus. Porque dentro de nós fica um maniqueísmo, uma dicotomia, como se as opções fossem assim: ou eu me entrego e não faço nada e deixo a vida me guiar. Mas para muitos de nós isso é só teórico, sobretudo muitos de nós espíritas, que falamos muito de Deus, mas nos entregamos pouco. Basta vocês verem a quantidade de louvor que tem no movimento espírita. Os nossos irmãos evangélicos nos dão um show de ensinamento através do louvor que eles realizam. E claro, não estou dizendo que a forma como eles fazem é o modelo, mas eles se propõem a uma experiência afetiva e vivencial de comunhão com a fé que muitas vezes transcende aquilo que é a nossa experiência racional. Não podemos confundir fé raciocinada com racionalismo. Racionalismo é distanciamento da fé. Racionalismo é quando a gente precisa raciocinar tudo e ter respostas para tudo. O terreno da fé não é o terreno de todas as respostas. Muito do processo da fé é entrega, e entrega é confiança. Senhor, eu não tenho a mínima ideia, não sei como é que faz, mas a minha fé raciocinada me leva a conceber a sua sabedoria, a sua inteireza, a sua guiança, então eu me entrego. Não significa que a minha fé raciocinada me leva a saber qual é cada passo do caminho, então eu tenho que explicar cada um deles. Porque isso é racionalismo. Racionalização. E a racionalização é uma defesa psicológica, ela não é um movimento de libertação interior. Enfim, me estendi muito nisso. Então, o processo da desconexão criatura-criador é o movimento da rebeldia. O movimento de querer que a vontade seja feita da sua forma. Qual que é a consequência disso? Nós vemos no segmento da parábola.
Ele desce pelo caminho desgastando a herança. O que é desgastar a herança? É desperdiçar. Aliás, o Evangelho usa uma expressão bem interessante. Ele diz assim, ele desce pelo caminho vivendo dissolutamente. Dissolutamente é de forma que se fragmenta. E significa que ao longo do caminho ele vai se fragmentando. Quantas vezes a gente vai se fragmentando ao longo do caminho? Deixando os nossos pedaços aqui e ali. Por exemplo, quando a gente deixa as relações inacabadas, nós estamos fragmentando. Quando a gente deixa os movimentos interrompidos, nós estamos fragmentando. E muita gente modifica relações e modifica movimentos como se estivesse fazendo processo. Não exatamente. Exemplo, tem gente que sai de um relacionamento e para curar a dor daquele relacionamento arruma outro. Para poder colocar naquela ferida e não lidar. O que está fazendo? Está fragmentando. Vai deixando aqui, ó. Sabe o que acontece com esse relacionamento de cá? Ele não segue. Porque o amor fica preso aqui, ó. O amor fica preso nas nossas partes. O amor fica preso aonde a gente se fragmenta. O amor fica preso ali aonde a gente não reconciliou. Isto significa que a gente não segue inteiro, a gente não segue pleno. Então nós vamos viver aqui, agora, aquilo que é sintoma do que teve antes. Nós só podemos seguir inteiros para frente quando a gente segue reconciliado com o nosso passado. Isso nos relacionamentos, isso nos movimentos profissionais, isso nos movimentos com a vida, de todas as maneiras. Então, viver dissolutamente significa viver se fragmentando, se perdendo nas experiências ao invés de se encontrando. O resultado disso é a falência completa, é a insuficiência. Então, o filho pródigo chega em um estado em que ele está na completa insuficiência, na completa ausência, na completa falta. E exatamente por não ter, ele começa a comer com os porcos. O que é a representação de comer com os porcos? É um movimento de total incompetência para se autogerir, não é? Então ele precisa disputar, ele que vem da abundância, agora precisa disputar os restos. Então nós podemos dar alguns nomes para este comer com os porcos. Por vezes chama depressão, por vezes chama síndrome do pânico, por vezes chama angústia, ansiedade, por vezes chama conflitos emotivo-afetivos, relacionais, por vezes ele chama falências profissionais, por vezes ele chama sentimento de vazio interior. São aqueles movimentos que nos mostram que, por mais que a gente movimente e faça barulho, a gente não constrói. Então algo dentro de nós nos mostra a nossa incapacidade e faz um grande favor por nós mesmos. Porque no momento que dentro de nós um sintoma nos atesta a nossa incapacidade, ele está fazendo o que conosco? Ele está nos levando à entrega. Então me lembro de uma experiência minha. Eu tive pânico uma vez só nessa encarnação. E não quero ter nunca mais. E foi aterrorizante. Foram 3 dias diretos de pânico. Exatamente numa viagem internacional. Na hora que eu pisei no avião, entrando, comecei com crise de pânico. E como estava indo para o exterior e não tinha recurso, estava indo para a Argentina, nesse caso, e não tinha lá como ter medicação nem nada, eu fiquei literalmente 3 dias em crise consecutiva. Depois eu vim a saber que se tratava da finalização de um processo obsessivo e um pânico guiado e conduzido por uma irradiação espiritual de um processo que estava sendo solucionado, e aquela foi a última tentativa de me desestabilizar antes da desconexão, né, que já estava anunciada pelas mudanças que estavam acontecendo. Mas o fato é que naquele momento eu vivi 3 dias de pânico. O que o pânico fez comigo? Ele desenvolveu enormemente a minha fé. Porque eu não tinha remédio, eu não tinha um espaço que eu conhecia para me proteger. Eu estava num ambiente aparentemente inóspito, que é um ambiente que não é do meu domínio. O que eu tive que fazer? Recorrer à prece. Então eu fiquei em prece 3 dias direto. Eu orava, aliviava. Eu parava de orar, voltava.
Aí eu tinha que ficar impresso o tempo todo. E com isto consolidou na minha alma profundamente o valor da oração e da entrega, da confiança. Então o que o sintoma faz por nós? Ele nos mostra a nossa insuficiência decorrente de qualquer natureza e ele nos leva para a entrega. Ele diz, olha, sozinho você não pode, mas conectado você pode. Sozinho você vive a falta, mas conectado você vive a abundância. Então o filho pródigo ali no fundo do poço, ele representa qualquer movimento regenerativo que nós vivenciemos, seja de forma temporária, seja de forma contínua dentro do processo evolutivo. E nisso consiste uma grande bênção, porque é um convite ao retorno, é um convite à reconexão. Na verdade, é uma representação muito profunda do processo evolutivo. O Espírito Dias da Cruz diz assim, a lei é ordenada e ordenadora. Significa que ela produz a ordem e ela reconduz a ordem. Então, toda vez que o Espírito, dentro da lei, fere a ordem, ou fere a lei, já aciona da própria lei o movimento de retorno. Não há, dentro do livre-arbítrio, a possibilidade de opor-se à lei de forma permanente, apenas de forma momentânea e temporária. Porque no momento que nós nos opomos à lei, nós acionamos na lei os movimentos que são de retorno. E esses movimentos a gente fica pensando que é castigo, que é punição, que é um Deus, que é um tribunal olhando dentro de nós. Não é não, gente. É um movimento natural. A gente se opõe à lei, a gente para de alimentar aquilo que são os mecanismos fisiológicos, naturais, regenerativos, homeostáticos, aqueles que mantêm os processos de equilíbrio, e nós começamos a entrar no desequilíbrio consequente. O desequilíbrio nos leva à falência, a falência nos leva à procura, a procura nos leva à humildade, a humildade nos traz de volta à força. Isso já é um movimento de retorno. Então, as doenças estão a serviço da alma. As doenças físicas, psíquicas, emocionais e espirituais de qualquer natureza. Elas representam o movimento da lei de retorno. Não tem como o espírito opor-se à lei de forma permanente, apenas de forma temporária. Então, quando o filho pródigo está no fundo do poço, ele também encontra a fonte. Assim como cada um de nós, por mais desesperado que esteja, também encontrará a fonte. Não há nenhum processo que dure sem finalização. Não há nenhuma dor que seja eterna. Não há nenhuma angústia que não passe. Não há nenhuma doença que não seja curada. De uma ou de outra forma, de uma ou de outra maneira, a vida nos conduz ao processo de cura, mais cedo ou mais tarde. O que nós podemos fazer é acelerar este processo e evitar dores desnecessárias, fazendo o processo de autoconsciência e caminhando no sentido daquilo que nós verdadeiramente precisamos, não exatamente daquilo que nós queremos. Porque o nosso querer se distancia muito daquilo que a gente precisa. A gente quer muita coisa que não é adequada para nós. Não é? Então, quando o filho pródigo está no fundo do poço, ele reencontra a fonte. E tem um movimento nesse momento que é muito significativo. Quando o filho pródigo está lá no fundo do poço, tem um momento que ele começa a se curar. Qual que é? Quando ele o quê? Não. Ele decide voltar porque ele faz um movimento muito importante dentro dele. Ele lembra que ela é do pai. Ele lembra do pai. Tá, mas o que ele lembra exatamente? Do conforto, não. De que exatamente que ele se lembra? O que dos jornaleiros que ele se lembra? Tinha tudo que precisava. Ele tinha que eles eram tratados com dignidade. Então, o movimento inicial da cura é quando o filho relembra a dignidade da casa do pai. Dignidade significa inteireza. Dignidade significa presença, valor, respeito, tomar a posse daquilo que é. Então, o momento que ele se cura não é um momento que ele se arrepende.
Não é o momento que ele decide voltar. Ele se arrepende como efeito da insuficiência. Ele decide voltar porque ele relembra algo importante. Mas o momento que ele começa a se curar é o momento que ele diz: eu estou me tratando com indignidade. Eu mereço dignidade. Eu sou um filho de Deus. Na casa do Pai, os filhos de Deus são tratados com dignidade, porque os jornaleiros não representam nada mais do que os filhos de Deus. Então, olha o processo da humildade. Naquele momento que ele relembra da dignidade, o que ele diz? Eu vou voltar, porque se o meu pai não me receber como filho, ele ao menos me receberá como um de seus trabalhadores. E então eu serei tratado com dignidade. Então é o momento que resgata a dignidade. O momento em que nós começamos o processo de cura dentro de nós é quando nós aprendemos a nos olhar com o olhar de amor de Deus. Não importa o que você esteja vivenciando, não importa quem você seja, não importa a escolha que você tem tido na sua vida, não importa o caminho e as consequências que você encontrou, você é incondicionalmente e infinitamente amado por Deus. A dignidade do Pai em você não pode ser matada. Você pode só negá-la momentaneamente, mas não pode matá-la. E o Espírito Dias da Cruz diz com muita propriedade: quando Deus olha para o ser humano, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Olha que lindo! Quando Deus olha para o ser humano, não está nem um pouquinho preocupado com os erros, com os equívocos, com as dores, com as dificuldades. Ele olha para o filho dele, ele olha para o sonho de amor dele que está em cada criatura. Igual quando nós olhamos para um brotinho de uma semente amada que nós colocamos na terra e ela começa a crescer e nós não estamos preocupados com a lagarta, nem preocupados com a coisa. A lagarta a gente tira, porque a gente sabe que aquele broto vai crescer e vai frutificar, porque é o destino dele. Então, quando Deus olha para a criatura que nós somos, quando Ele interage conosco, é um amor incondicional interagindo com o fruto deste amor incondicional. Vejam a grandeza disso, o tamanho dessa dignidade, o tamanho dessa inteireza. Cada um de nós é um sonho de amor do Pai. E sonho de amor do Pai não fracassa. Acontece que quando nós desconectamos do Pai, nós entramos nos movimentos sintomáticos da insuficiência. E eles são dois movimentos a saber. Como nós desconectamos e temos que nos bastar a nós mesmos, nós entramos nos sintomas da falta. Ora, o que a galha desconectada da árvore pode realizar? Nada. Ela sabe que fora da árvore ela não tem nenhuma força. Então, quando a gente desconecta do Pai dentro do nosso coração e entra no egoísmo, no centramento em nós mesmos, então a gente vive as insuficiências. Quais são os sintomas da insuficiência do ponto de vista psicológico? A menos-valia, o autodesamor, o autodesrespeito, o sentimento de inferioridade, o sentimento de falta e de vazio. Eles são a representação da nossa desconexão. É como se nós disséssemos para nós mesmos: sozinho eu não valho nada, sozinho eu não posso nada. E esta é uma grande verdade. Porque desconectados nós nada somos. Mas como esses sintomas são uma dor muito grande, para nos libertar deles, o que nós fazemos? Nós vamos para o polo oposto. Aí nós desenvolvemos as defesas. Ora, se eu me sinto inferior e eu quero me defender dessa dor, o que eu desenvolvo? Um falso sentimento de superioridade. Então nós vamos para o polo oposto, em que há uma falsa superioridade, um falso valor, uma falsa posição. Aí entra o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. Aqueles movimentos de eu sei, eu sou mais, eu sou melhor, eu sei melhor. Então nós nos projetamos na relação com o outro como algo superior para diminuir o outro. O desejo de diminuir o outro é um desejo de nos engrandecer, que é o que a gente faz, por exemplo, com a maledicência, com a fofoca,
não é? Ou com os ataques diretos. É um desejo de denegrir o outro. Quando a gente está denegrindo o outro, o que a gente está querendo fazer? Se elevar. Porque ao diminuir o outro, a gente se proclama correto, adequado e equilibrado. Então, estes movimentos são sintomáticos. Menosvalia, depreciação pessoal de um lado e egotrofia de outro. Então, diz assim, Dias da Cruz: o homem não é pequeno, como quer, na menosvalia, nem grande como pretende na egotrofia, mas em Deus é uma pequena centelha luminosa, tão grande quanto o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Olha que interessante. Não é pequeno no desvalor, nem é grande no pseudo-poder, mas conectado em Deus é uma pequena fagulha luminosa. O que é uma pequena fagulha luminosa? O que pode uma pequena fagulha? Produzir um grande incêndio, não é? Uma fagulha inicia um movimento que se propaga, que se alastra, que é capaz de multiplicar a partir de si. Então, uma pequena fagulha tem poder criativo e criador. Tão grande quanto o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Isso significa que cada criatura cresce, realiza e executa no tamanho da vontade do Pai e não exatamente no seu valor. Então, se você foi longe na vida, se você realiza, não creia que é sucesso seu. É sucesso também seu. Mas é o sucesso de Deus através de você. É o sucesso da força dos seus pais e de todos que vieram antes, que você utiliza e faz dar certo agora. É o sucesso de toda uma construção que veio antes de você e que você agora aproveita e dá o seu toque pessoal fazendo aquilo que te compete. É o sucesso de uma grande multidão. Se é o sucesso de tantos, como é que nós podemos tomar como pessoal isso? Como é que nós podemos tomar e dizer assim, isso é o meu sucesso? Isso é a minha conquista, eu sou grande. Ora, que eu é este que existe desconectado do todo? Nós somos parte de um sistema, nós somos parte de uma comunidade, nós somos parte de uma sociedade. E sozinho, verdadeiramente sozinho, ninguém executa nada. Então o eu somos sempre nós. Então quando a fagulha luminosa que nós somos se expressa e se manifesta, quem é exaltado é Deus. Jesus disse assim: brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha que lindo isso. Brilhe a sua luz. Mas a sua luz é sua mesmo? Não, é a luz de Deus em ti. Então, se essa luz brilha nas boas obras, nas suas realizações, no seu sucesso, quem que é exaltado? Deus, o Pai. Então, quando a criatura tem verdadeiro sucesso, não é o ego que é exaltado, é a grandeza da vida na pessoa. É o todo. Quando a criatura verdadeiramente brilha, aquela fagulha verdadeiramente brilha, ela se torna tão grande quanto o tamanho da vontade do Pai para aquela vida. Basta vocês verem o quanto podem realizar pequenas coisas. Vocês já viram aquelas pessoas humildes e simples que congregam ao redor de si uma grande multidão? O que é isso? Isso é fagulha incendiando. Isso é luz brilhando. Isso é sucesso. Então sucesso não é conquistar. Sucesso não é possuir. Sucesso não é galgar cada vez mais etapas, mais cargos, mais títulos, mais posses, propriedades para encher o nosso supérfluo e alimentar o nosso ego. Sucesso é ser útil à vida. Sucesso é servir à vida. E a gente serve a vida aonde a gente foi colocado, com os recursos e as ferramentas que a vida nos deu. Porque títulos, cargos, possibilidades, recursos financeiros, posicionamentos sociais, tudo isso são concessões divinas para serviço. E quando a gente serve, quando a gente está a serviço, o serviço se torna o viço do ser. Se torna a alegria de viver. Então, servindo,
a gente se torna alegre. Os pais servem criando os filhos, a família serve quando cria a família, os trabalhos na vida servem, as profissões servem quando nós estamos a serviço da utilidade. Isso significa colocando aquilo que é nosso à disposição, em movimento. Então, o filho pródigo começa a se curar quando relembra a dignidade da casa do pai. Quando começa a sentir a sua dignidade. Tá claro até agora, gente? Esse é um ponto muito importante e eu quero voltar nele depois do intervalo. Então, nós vamos retomar a partir do ponto em que se inicia o movimento de cura para o filho pródigo. Eu dizia que nós iniciamos o processo de cura, de reconexão interior, quando nós recomeçamos a nos sentir dignos. E se vocês observarem, este é um movimento que a vida faz conosco. Por exemplo, é o que a vida faz conosco quando nós entramos para o trabalho espírita. A grande maioria de nós chegou à casa espírita por dor, por um sofrimento, por uma necessidade, não é? Chegou fragmentado, chegou buscando auxílio e necessidade. E quando nós somos acolhidos na casa espírita, qual é o primeiro sentimento que nos vem? É o sentimento de amorosidade, de pertencimento, é o sentimento de dignidade. Assim como eu sou acolhido. Assim como eu sou aceito. Assim como eu sou consolado. E isso gera um movimento em nós. Então nós, pouco a pouco, nos capacitamos para o trabalho espírita. E vamos entrando dentro da atividade espírita. Assim, nós temos a oportunidade do trabalho. Na oportunidade do trabalho, o que a vida e, sobretudo, os espíritos superiores estão falando conosco? Você é digno. Digno da nossa confiança, digno do nosso investimento, digno do nosso amor. Quem aqui começou uma tarefa espírita estando pronto? Se sentindo pleno para ela? Todos nós começamos com o sentimento de quê? De incompletude, de incapacidade, de medo, de dúvida, e fomos nos construindo ao longo da própria tarefa. Este é um símbolo do movimento da reconexão. E é muito interessante que nós tenhamos isso em mente, não só para consolidar em nós esse sentimento de dignidade, mas também para que a gente possa botar bem os pés no chão. Tem muita gente nos meios religiosos que começa a trabalhar pelo bem, começa a fazer meia dúzia de tarefa e já se acha espírito missionário. Esquece que ainda está comendo com os porcos. Esquece que ser tratado com dignidade não significa grandeza espiritual. Porque o espírito que tem verdadeira grandeza espiritual, ele não precisa de brilhar da forma que o ego pede para nós brilharmos. Ou seja, com aplauso, com reconhecimento, com a vaidade, com aquilo que vem de fora. Ou com os benefícios, como por exemplo de ser isento das lutas da lei de causa e efeito. Ou de ser isento das dificuldades da vida, das dores. Nós não somos isentos. Ao contrário, nós somos capacitados para suportar com mais força e mais inteireza. E quando os espíritos nos veem bem aproveitando uma oportunidade, muitas vezes eles falam assim, olha, vamos aproveitar para resolver mais coisa. E aí a dificuldade aumenta às vezes um cadinho. Para a gente resolver mais questões mais rápido, dentro do processo da redenção pessoal, não é? Então nós temos que ter essas noções bem claras para que a gente consolide esse sentimento de dignidade com uma consciência de que assim como nós somos, de forma incondicional, nós somos amados, aceitos e respeitados por Deus. Nós somos acolhidos e sustentados. E para que a gente compreenda que o salário do trabalhador é a alegria do trabalho. É o efeito imediato que o trabalho produz em nós, sedimentando e consolidando a alegria em nós. Quem trabalha fazendo poupança para casa em nosso lar, ainda não compreendeu o sentido do trabalho.
Porque nenhum de nós está fazendo para receber vantagens futuras. Nós estamos fazendo para sustentar a vida agora. Para sustentar e mudar a caminhada agora. E claro que você tem efeito na vida futura, porque o que a gente muda no presente, muda no futuro, né? Então isso é muito importante de nós concebermos. Então esse movimento de dignidade, ele é um movimento que nos leva de volta a casa. É o que Jesus fazia com as criaturas. Ele olhava para o Filho de Deus que estava por trás das personalidades e não para a personalidade em si. Então ele consolava, ele levava lenitiva ao coração para falar diretamente à alma da pessoa e fazê-la se promover em um outro nível. Como ele fez, por exemplo, com Maria de Magdala. Gosto muito deste exemplo. Maria de Magdala era uma mulher que tinha tudo, mas não tinha nada. Porque todos a procuravam à noite, mas ninguém lhe olhava nos olhos à luz do dia. Então ela tinha, mas não tinha. Ela vivia um grande vazio, um grande sentimento de falta, uma grande ausência. E angustiada com aquele vazio existencial, ela ansiava a reconexão. Ela ansiava ser verdadeiramente tratada com dignidade. E um dia ela ouviu falar de Jesus. Então, na calada da noite, vestida por um manto que a encobria, para que não fosse criticada, já que ela era uma das mulheres consideradas de má vida, ela foi buscar Jesus dentro da casa de Simão Barjonas. E tão logo transpôs o umbral de entrada, a porta de entrada, ela viu Jesus. E Jesus a olhou com uma inflexão de amor singular e disse a ela: mulher, os homens te amam porque te desejam, eu somente amo-te. E mostrou para ela que ela era digna e profundamente amada naquele momento com um simples olhar. E é lindo a forma que Humberto de Campos descreve isso, porque ele diz assim, que Jesus olhando para Maria diz para ela: mulher, a tua sede de amor é verdadeira, o poço em que buscas é que está contaminado. Olha que linda a postura do Cristo. Nenhum julgamento, nenhuma crítica, nenhuma repreensão, nenhum movimento de condenação, nada que passe perto do julgamento moral, apenas uma análise dos efeitos. Você busca dignidade, este lugar onde você está não te traz a dignidade que você sonha. E eu olho para a sua dignidade, Maria. Eu olho para a sua beleza. Eu olho para a sua grandeza. Eu olho para a filha de Deus que você é e eu te digo, assim como você é profundamente amada. Assim como Jesus olha para as nossas almas. É assim que Deus olha para nós. Nós também nos prostituímos. Quando a gente se vende barato para as coisas da vida. Quando a gente troca os prazeres como pagamento pela nossa pseudodignidade. Quando a gente vive a satisfação dos desejos como um impositivo da vida. Isso também é prostituição. E aqui a prostituição representa só um movimento de desconexão com o essencial. Não tem nenhum julgamento nisso. Só tem um olhar para aquilo que nos leva para fora e não para dentro. Então a dignidade do amor de Jesus resgatava nas criaturas o sentimento profundo de dignidade e as pessoas então queriam voltar para casa. Maria, depois do encontro com Jesus, se sentiu tão digna e tão amada que ela não pôde voltar para os mesmos caminhos. Ela vendeu o que tinha, deu metade aos pobres e foi cuidar dos enfermos no Vale dos Imundos, chamado Vale dos Leprosos, porque foi tomada por um amor de excelência tão intenso que ela não conseguiu mais se tratar da mesma maneira. Este é o movimento de reconciliação interior. Nós nos reconciliamos conosco mesmo quando nós resgatamos o sentido da unidade fundamental. Qual é a unidade que vige em nós? É o um, é o Pai, é a marca de Deus na criatura. Então, se eu olho o tempo todo para o Filho de Deus, não há espaço para maus tratos,
Afinal de contas, um filho de Deus merece ser maltratado? Não. Então não há briga, há autoacolhimento. Por isso o Espírito Dias da Cruz diz que nós devemos aprender a nos olhar com o olhar de amor do Criador. O problema são as crenças negativas que nós temos a respeito de Deus. Então, nós dizíamos, nós acreditamos que Deus é punitivo, que a sua mão é poderosa. No nosso psiquismo, nós temos no nosso sistema de crença uma dualidade. O Deus de amor, o Deus de justiça e o Deus de misericórdia, não é? Então é um Deus que dá, é um Deus bom, é um Deus sábio, é um Deus justo, é um Deus compassivo, é um Deus terno. Ao mesmo tempo é um Deus o quê? Rigoroso, bravo, que castiga, não é? Que manda praga para o Egito, que abre o Mar Vermelho para meia dúzia passar e afoga o resto, interessado só num povo, é ou não é? São as imagens que nós temos de um Deus extremamente punitivo. Essas são as crenças negativas que nós temos a respeito de Deus. O que acontece? Nós nos tornamos igual ao Deus que nós adoramos. Então, Deus do nosso sistema de crença se torna uma referência interna no nosso psiquismo para a forma de conduta conosco mesmo. E nós passamos a nos tratar de acordo com aquilo. Por isso Jesus disse assim, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Significa, olha para a perfeição do Pai para que você possa ter um instrumento de se guiar baseado nessa perfeição e não na justiça. Então nós olhamos muito para a justiça e não olhamos para a misericórdia. Por isso a mão desce pesada em nós e nos outros. Porque se Deus vai nos punir, então nós começamos nos autopunindo. A base da autopunição é a crença negativa de que Deus é punitivo. Então eu mereço ser punido. Porque se o meu Pai, que é infinito amor, é capaz de me punir, então é porque há em mim motivo suficiente para punição, que eu chamo de pecado, dentro do sistema de crenças religioso. Mas se eu excluo esse Deus punitivo, e se ele não é mais punitivo, é amor incondicional, não há espaço para autopunição. E isso é extremamente efetivo. À medida que nós vamos mudando esta imagem, vai mudando a nossa conduta. Eu me lembro quando eu fiz esse trabalho comigo, e eu li um livro muito lindo na época, que é um livro de dois padres jesuítas e uma freira. Eu esqueci o nome dele, infelizmente. Curando a nossa imagem de Deus. É o nome do livro. Curando a nossa imagem de Deus. E nesse livro eles desconstroem essas crenças negativas a respeito de Deus. Então eu comecei a rever isso dentro de mim. E isso gera uma mudança efetiva. Eu percebi, por exemplo, que a forma como eu me tratava mudou radicalmente. Então, se hoje eu me equivoco e chego à conclusão de que a escolha não foi a melhor, nesse momento os mecanismos da autopunição não se acionam. Porque eu busco o olhar do Pai e o olhar do Pai é sempre compassivo. Então eu olho para a responsabilização pessoal e falo, isso é comigo. O que eu preciso fazer agora para rever a rota? E claro que isso gera tristeza, claro que isso gera os sentimentos naturais de qualquer processo em que a gente sinta-se em fracasso, mas não gera castigo, não gera autopunição, não gera crueldade pessoal. Porque eu não tenho no meu sistema de crenças esse Deus cruel. Deus é amor incondicional. Então, quando nós modificamos esta imagem, modifica-se tudo. Então, nesse livro, os padres jesuítas fazem uma imagem muito bonita. Eles dizem assim, Deus é tão misericordioso que... E vejam que eles são católicos, né? Então, olha como que dentro da interpretação católica eles trazem uma grande inovação. Eles dizem assim, Deus é tão misericordioso que Ele fará tantas experiências de amor quantas forem necessárias para que todo filho seu se salve. Olha que lindo que é isso. Eles dizem assim, não há possibilidade de que algum filho se perca no inferno eterno. Porque Deus é tão amoroso que Ele fará tantas experiências de amor quantas forem necessárias até que cada um se salve. Ora, não é essa a mesma imagem que o Espiritismo nos traz? Significa, nós
Estamos envoltos em um mar de amor e de suficiência tão grande que nós teremos sempre investimentos de amor até que nós cumpramos com o nosso objetivo existencial. Assim, à medida que vamos curando a nossa imagem, vamos abrandando as nossas posturas e vamos começando a nos tratar com a dignidade que nós merecemos, a dignidade de um filho de Deus. Isso não isenta da responsabilidade, mas isso promove a reconciliação interna com o uno, com um. Eu e o Pai somos um. Nós não precisamos esperar chegar no nível de Jesus para dizer isso, não. Nós podemos dizer agora, eu e o Pai somos um. Nesse atual estágio, assim como eu estou, eu e o Pai somos um. Eu posso me identificar com o Pai no nível que eu estou. Isso significa, do pouco que eu consigo conceber e abranger da realidade, eu posso estar plenamente identificado nesse momento evolutivo, enquanto caminhamos para uma plenitude maior. O processo da reconciliação começa quando nós vamos abandonando as fragmentações e vamos dando espaços de amor no nosso coração. Só o amor cura. A violência, o controle, o domínio, a cobrança, a exigência não são movimentos de cura, são sintomas. Só o amor cura. Só o amor é capaz de construir pontes na nossa vida. Pontes entre as partes fragmentadas de nós mesmos, pontes entre a nossa fragmentação e a fragmentação do outro. E isso precisa estar muito claro para nós, porque são só as experiências de amor que são suficientemente curativas. Quando o filho pródigo começa a se sentir digno, o que ele faz? Ele decide voltar. Então, naquele momento, ele começa o caminho de volta. Mas entre decidir voltar e chegar na casa do Pai, vai uma distância longa. Então, no momento em que a gente começa a se sentir digno, até que a gente conclua a entrega plena, vai um tempo. É o tempo de cada ser. Esse é o tempo da porta estreita. É o tempo do testemunho pessoal. E por onde o filho pródigo volta para a casa do Pai? Volta pelo mesmo caminho que ele desceu. Ele desceu desgastando a sua herança e agora ele volta para encontrar ao Pai. O que ele vai vendo ao longo do caminho? Vai vendo o lixo que deixou. Vai vendo a destruição que criou. Vai vendo tudo aquilo que desperdiçou. Vai revisitando. Por isso o processo da evolução é uma espiral evolutiva. A gente vai, adquire um novo nível de consciência, nós revisitamos aquilo que foi vivido com uma nova interpretação e vamos para um outro nível, adquirimos mais e voltamos em nova aquisição e vamos assim, ó, na espiral evolutiva. O processo de evolução não é assim não, ó. Ele é assim, ó. Por isso nós voltamos múltiplas vezes até que as coisas estejam completamente curadas ou completamente reconciliadas. Poder-se-ia dizer que a gente volta fazendo curativos na ferida até que ela se feche. Cada vez com uma ferramenta nova, cada vez com uma ampliação nova. Então, cada dia nós conseguimos olhar um outro ângulo da questão. Então, voltamos naquela situação original e podemos ver diferente. Podemos olhar para aquela relação de casal de uma maneira distinta. Agora não mais guiada pelas minhas próprias carências e necessidades que o outro tem que atender, mas agora também começando a olhar o outro como o outro. Talvez amanhã começando a olhar no lugar do outro. E então olhando como eu, olhando já com as compreensões do outro e do seu lugar. Só aí nós já temos 4 olhares distintos para uma mesma realidade, que pode promover a reconciliação. O que representa essa reconciliação com o outro? Representa um lugar de amor no coração para o outro. Nós só seguimos reconciliados quando a gente segue cheio. Quando a gente segue com crítica, quando a gente segue olhando o vazio, quando a gente segue olhando aquilo que não foi atendido, cumprido, realizado, então a gente se conecta ao que está vazio, não ao que está cheio. Consequentemente, o amor fica preso lá. Não segue, não vai.
Mas quando nós voltamos, ressignificamos, e então podemos olhar a situação de uma maneira ampliada, então podemos dar um lugar de amor no coração, ficando com aquilo que está cheio, com aquilo que de bom foi vivido, com aquilo que de rico existiu ali, com aquilo que alimenta. E isso pode promover um grande movimento. Então, à medida que nós vamos passando a novos degraus, a novas etapas, nós voltamos. Você sabe uma imagem muito simples que eu gosto de usar para isso? A cebola. A cebola, você tira uma capa, parece que a capa de baixo é igualzinha. E aí você tira aquela capa, parece que é a mesma que está do lado de dentro. Você fala assim, mas nunca acaba. Mas chega uma hora que aquelas camadas acabam e você atinge o centro. Assim também acontece conosco. Nós vamos revisitando as circunstâncias até que a gente chega no essencial de cada coisa. E então já não é mais necessário despir de nenhuma camada, porque já está no centro. E aí nós podemos seguir com a riqueza do centro. Esse é o movimento necessário. E isso é muito maior do que o perdão. O perdão é só a primeira etapa dessa camada. Porque no perdão nós estamos libertando o outro das nossas expectativas. No perdão nós estamos abrindo um espaço dentro de nós para não seguir com a dor originada daquela interpretação negativa que nós tivemos. É uma libertação, mas ainda é superficial. A reconciliação se dá quando nós vamos para além do perdão. Quando além do perdão nós damos um lugar de amor no coração para aquela pessoa. Olhando para aquilo que está cheio, olhando para aquilo que está pleno, o que é muito mais difícil. E é o que nos impede muitas vezes de perdoar. Por quê? Porque é mais fácil ficar na mágoa do que lidar com o amor que é encoberto por ela. Muitas vezes a mágoa é apenas um tampão para a gente não lidar com o amor que está embaixo dela. Então é mais fácil ficar como vítima, é mais fácil ficar como magoado, como ferido da história, do que ter que encarar que a despeito de qualquer ferida, a despeito de qualquer dor, a despeito de qualquer coisa criada, nós ainda amamos. E se pudéssemos, estaríamos juntos. Se pudéssemos, teríamos seguido para ainda mais um pouco. Se pudéssemos, teríamos ido mais além. Mas não foi possível. Lidar com o amor é mais desafiador do que lidar com a mágoa. Então muita gente passa a vida cultivando a mágoa para não encarar o amor que está encoberto por ela. Mas só há libertação verdadeira quando este amor pode vir à tona. E quando ele pode nos encher. E então nós seguimos cheios desse amor como ele é e como ele pode ser. Os inimigos são corações que se amam, mas não admitem. E ficam presos em grandes exigências e em grandes expectativas. Então é mais fácil que nós excluamos aquele afeto do que lidar com ele. Nós fazemos muito isto. Nós colocamos as pessoas no campo das nossas insatisfações, no campo das nossas antipatias. E muitas vezes aqueles que estão ali classificados como os antipáticos, como os piores, são aqueles que nós mais admiramos. Ou aqueles que têm muito de nós. Ou aqueles que nós gostaríamos próximo de nós. Esses dias eu tive uma experiência muito interessante. Eu sonhei com uma pessoa, eu fiz um trabalho terapêutico em que nós trabalhamos uma conexão com aquilo que está excluído em nós. Mas geralmente com aquilo que está excluído dentro do nosso sistema. O sistema é a família de origem. Mas é interessante que aquilo desdobrou em mim uma outra circunstância que apareceu nesse sonho. Eu sonhei com um desafeto
ou com não é exatamente um desafeto, ou com uma pessoa por quem eu tenho antipatia, que eu olho sempre cheio de críticas. Mas no sonho, eu me dirigi a essa pessoa como se fosse a pessoa mais íntima e mais querida. E então a pessoa falava que estava de viagem e eu dizia assim: passe por Belo Horizonte, fique na minha casa. Com muita alegria. E no sonho eu sentia um grande afeto. Na hora que eu acordei, eu falei: como você está mentindo para você mesmo? No fundo você ama essa pessoa. Ela é muito querida, sua. E você encobre o querer bem por críticas. Críticas que te põem num nível superficial. E não te fazem olhar para o seu afeto de amizade, para o seu afeto de querer bem. Então é mais fácil nós ficarmos na mágoa do que nós encararmos aquele afeto que está subjacente em nós. Mas para que haja reconciliação é preciso admitir o amor. Talvez eu não possa ter com essa pessoa uma relação de intimidade, de amizade, porque para isso precisa haver algo bilateral. Mas pode haver de mim sempre um espaço de amor no meu coração para essa pessoa. Isso significa que eu posso olhá-la com respeito. Isso significa que eu posso, ao invés de criticá-la, admirá-la naquilo que ela tem de cheio. E ao invés de matá-la no meu afeto, eu posso cultivar este afeto. Ainda que agora não seja possível chegar para esta pessoa e dizer o nível do respeito que existe dentro de mim por ela. Lá no mais profundo. Então a reconciliação, ela vem de um espaço e de um lugar de amor no coração. É o que acontece, por exemplo, quando nós lidamos com os ex-relacionamentos. Não existe ex-relacionamento. Só existe o primeiro, o segundo, o terceiro. Porque um relacionamento nunca se torna ex. Um relacionamento é sempre ele, no coração. Então, o segundo amor não entra no lugar do primeiro. O terceiro amor não entra no lugar do segundo. O quarto, o quinto, se você tiver o 15º, ele não entra no lugar dos 14 que vieram antes. É impressionante, mas o coração é tão amplo que há lugar nele para todos os amores. E eles não brigam entre si. Então, quando nós queremos matar um amor anterior para construir outro, isso leva à falência. Uma pessoa só segue cheia no relacionamento atual se ela trouxer no seu coração respeito e um lugar de amor por todos que vieram antes, dentro do seu sistema de relação. Mas, como vocês sabem, a gente faz o oposto. A gente mantém a crítica, a exigência, a mágoa, a carência e quer que agora dê certo aquilo que não deu antes. E muitas vezes a gente traz tudo daquilo de antes para cá, não é? Não devemos fazer isso. Para começar, no relacionamento atual, nós não devemos nem comentar sobre os relacionamentos anteriores. Porque isso, do ponto de vista afetivo, é tomado como traição. O que se deve acontecer é cada um respeitar os relacionamentos anteriores dos parceiros. E deixar que esses lugares de amor sejam profundamente respeitados. Na verdade, mais do que respeitados, cada um de nós tem que olhar com muito respeito e gratidão para os parceiros anteriores das pessoas que estão conosco. Por quê? Porque elas liberaram aquela pessoa. Se elas não tivessem deixado aquela pessoa disponível, então nós não teríamos agora o relacionamento que temos. Então, olhar para os ex-parceiros deve ser de gratidão. É só porque aquele relacionamento não deu certo que agora nós podemos ter um relacionamento. E a gente faz o oposto. A gente quer criticar, quer que o outro mate no coração o afeto e o respeito pelos ex-relacionamentos, a gente quer opinar sobre o que aconteceu lá, e aí a gente vai metendo o bedelho e fazendo os emaranhamentos que nos deixam cada vez mais fragmentados. O espaço da reconciliação é um espaço de inclusão.
E a inclusão implica em respeito absoluto. Há lugar para tudo e para todos no coração. E esses lugares não brigam, esses lugares não conflitam, esses lugares não disputam e não há entre eles hierarquia. Há apenas ordem. Quem veio primeiro, veio primeiro. Então, o primeiro amor é o primeiro amor, o segundo amor é o segundo amor, o terceiro é o terceiro. Isso chama-se ordem. Sem respeito à ordem, não há fluxo. Assim, para reconciliar com o próximo, é preciso que a gente reconcilie-se consigo mesmo e reconcilie-se com estes amores, olhando para o amor. Quando a gente olha para outra coisa que não seja o amor, não há reconciliação. Reconciliação não é entendimento. Senta aqui, David, que nós vamos conversar para reconciliar. Não. Isso aqui é um outro passo além. Reconciliação começa aqui, ó. Quando aqui eu dou lugar de amor para aquela pessoa dentro de mim. Quando aqui eu a respeito. Quando aqui eu olho para o meu amor por ela e o amor dela por mim. Em qualquer nível que esse amor se manifestar. Daqui para o relacionamento é um outro passo. Que depende do outro. Que depende de um movimento bilateral. Por isso que o Espiritismo nos diz que a libertação pessoal não depende do outro. Porque se dependesse do outro concordar todas as vezes, como é que isso aconteceria? Só quando a nossa evolução casasse com a evolução do outro, não é assim? Mas não. Primeiro a gente perdoa. Perdão, sabe o que é, gente? Capina de terreno. Perdoar é capinar o terreno. É tirar o mato. É deixar que aquele terreno esteja limpo, livre. Isso é perdão. É você se libertar do peso da dor que carrega, do peso da mágoa, do peso da culpa, do peso da exigência, do peso da carência, de tudo aquilo. É quando você tira de você e fala assim, eu não carrego aquilo mais. Eu não projeto sobre o outro esse peso. Nós não precisamos ficar com esse campo entulhado. Então vamos limpar esse terreno. Limpou. Isso é perdão. Reconciliação é quando você enche esse terreno de flor. É quando ele brilha na beleza da produtividade. É quando, além de limpo, ele expressa beleza. E isso começa dentro de você. E isso vai para o próximo na medida do que você fizer. Porque quando você faz isso dentro de você, muda algo dentro do outro também. Mesmo que o outro não saiba que você está fazendo isso. De repente ele começa a te sentir diferente. De repente começa a aparecer um outro pensamento. A gente acha que a gente é muito independente, nós não somos. As nossas posturas determinam posturas nos outros, as posturas dos outros determinam posturas na gente. O tempo todo. Isso não importa se eu estou aqui e a outra pessoa está lá no Japão. A ciência hoje já nos fala da comunicação não local. Nós sabemos pelo Espiritismo que o Espírito se comunica pelo pensamento, pelo sentimento, sem distância. Que a velocidade do pensamento é superior à velocidade da luz. Kardec explica no livro A Gênese. Então não importa onde o outro está, quando a gente muda aqui dentro, algo toca lá. Mas não toca para fazer aquilo que nós queremos. Toca como é. Entendem? Não se trata de uma manipulação. Se trata de um efeito. Então se eu dou um lugar de amor no coração para o outro aqui, então o outro vai sentir lá que de repente algo abranda. De repente já não precisa mais daquela violência. De repente já não sente mais vontade de agredir. Sabe que de repente aparece até uma simpatia? Esse é o segredo da conexão. A conexão só existe no amor. Porque o que passa disso é dependência. Os laços de desafeto, os laços de desunião, os laços de ódio, os laços de dívida, eles são dependência, são vínculos de dependência. Que se mantêm até que nós construamos o quê? O amor. Uma vez que se constrói o amor, então há conexão. E na conexão se torna um só movimento. Então, perdão é libertação.
reconciliação é um lugar de amor. E esta reconciliação com o próximo, que é este movimento de retorno para a casa do pai, do filho pródigo, ele se dá inicialmente no seu ponto mais importante, que é a família. A família é o lugar essencial aonde nós temos que cultivar isto. Porque a família representa os nossos afetos, representam aqueles a quem nós estamos mais particularmente conectados. E dentro dessa família tem dois seres muito especiais plantados por Deus ali. Quem são? Pai e mãe. Nosso pai e nossa mãe, biológicos. Porque deles veio a vida. Então deles veio tudo. Só tudo. Os meus pais me deram só a vida. É só a vida. Só a vida significa, eles só te deram tudo. Então o coração do filho está permanentemente conectado aos pais biológicos. Mesmo que não pense nisso, mesmo que não saiba disso, mesmo que não os conheça, mesmo que não tenha mínima informação a respeito deles, mesmo que esteja magoado, mesmo que esteja desconectado, mesmo que esteja distante, mesmo que tenham brigado, o coração do filho está sempre ligado ao coração dos pais. Por quê? Porque lá no mais profundo de nós mesmos, nós sabemos que nós só existimos graças a eles. Então lá no mais profundo de nós mesmos tem sempre gratidão. Mas aqui na superfície, nós enchemos de outras coisas. E aí nós saímos do nosso lugar. Na relação com os pais só tem uma coisa que nos leva para o êxito, que se chama gratidão. Mas não é simplesmente gratidão. A frase correta seria gratidão, vírgula, sem críticas, vírgula, sem julgamentos, vírgula, sem exigências, vírgula, sem dó. Ponto. Porque crítica, julgamento, exigência ou dó nos retira do nosso lugar de filho e nos coloca numa pretensa posição de superioridade que nós nunca temos diante dos pais. Então a posição de gratidão, ela nos coloca aqui, abaixo. Nós estamos sempre recebendo da fonte. A força verte da fonte como uma cascata sobre nós. Independente da vontade dos pais, independente da personalidade dos pais, independente do caminho da história deles, é a força e a grandeza deles e de todos que vieram antes deles, que representa aquele sistema que Deus escolheu para você. Os pais são os dignos representantes de Deus. Mas quando nós criticamos ou julgamos os pais, nós saímos daqui e viemos para cá, na pretensa superioridade, como se a gente fosse maior que eles. Quando nós criticamos os pais, nós estamos criticando quem? A Deus. É como se disséssemos assim: Senhor, você devia estar meio tonto na hora que você escolheu esses pais para mim, né? Onde é que você estava com a cabeça quando você mandou essas duas criaturas? A gente não percebe, mas a gente faz isso o tempo todo. Quando a gente critica as características dos pais, quando a gente diz da inadequação deles, quando a gente não aceita o destino deles, quando a gente não aceita as características dos pais, nós estamos brigando com aquilo que Deus nos deu como sendo o melhor para nós. É a vontade de ser lei no lugar da lei. É o seja feita a minha vontade, não a sua, Senhor. Eu é que sei o que era melhor para mim. O Senhor não sabe, não. Então, antes que qualquer coisa acontecesse nas relações com os pais, eles nos deram tudo. Tem pessoas que não receberam afeto dos pais. Talvez porque não conviveram, porque não tiveram oportunidade, ou porque os pais não tinham para dar, ou porque não quiseram dar, ou porque não estavam livres para dar. Tem muitas e muitas situações. Mas não tem quem não tenha recebido o amor dos pais. Porque desde que os pais decidiram não abortar, eles amaram profundamente o filho. Então a marca do amor dos pais está presente em cada célula. Cada célula nossa é 50% do papai, 50%
da mamãe. Aqui eles estão inteiros. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Qual é o preço disso? Qual é o valor disto? Mas nós não olhamos para isto, porque nós fazemos uma lista daquilo que não temos, daquilo que eles não deram, daquilo que faltou, daquilo que a gente gostaria que eles tivessem dado, daquilo que eles não foram. Às vezes uma lista justa, porque verdadeiramente aquelas situações ocorreram, não são só fruto da nossa fantasia infantil. Às vezes são situações reais. Acontece que essa mão cheia de coisas justas nos leva para o fundo do poço. Porque ela, na balança da vida, não chega nem perto daquilo que os pais deram. Mas nós só somos capazes de ver isso quando nós aprendemos a valorizar a vida. Quando nós achamos que essa vida é pouco, então nós olhamos para os pais com arrogância e desdém. Como quem não deu nada. Ah, meu pai não cuidou de mim. Minha mãe não me deu afeto. Então eu costumo dizer assim, quando os pais deram a vida, eles deram 1 bilhão. Depois a gente fica brigando pelos $10 que não tive. Sabe aquele dia? Faltou 10 centavos. Sabe aquele outro? Faltou 50. E então parece que a nossa memória é seletiva, que ela foca na falta e não naquilo que está cheio. Quem aqui assistiu o filme Lucy? Levanta a mão para saber. Pouca gente. Quem não assistiu, assista. Porque o filme tem uma discussão muito interessante. Na verdade, a discussão sobre ativação 100% do cérebro. E então, uma mulher é obrigada a carregar drogas no seu abdômen porque é uma droga sintética. Mas ela apanha, uma das bolsas estoura e a droga começa a cair na corrente sanguínea. Então, é aquela droga que vai levar a 100% de atividade cerebral, visto que nós utilizamos só 10% do nosso cérebro. Então, a discussão do filme é o poder do cérebro 100% ativado. Então, logo aquela droga começa a atuar, um dos primeiros efeitos é o controle da dor. Então, ela é capaz de controlar a dor. O que ela faz? Ela entra no hospital, aponta uma arma na cabeça do médico e faz ele fazer a cirurgia para retirar as bolsas que estão no abdômen dela, para que ela não tenha mais contaminação por aquela droga. E como ela consegue controlar a dor, enquanto o médico opera, ela vai fazer uma ligação telefônica. Para quem ela liga? Para a mãe. Por quê? Porque o segundo efeito da ativação cerebral é uma hipermemória. E esta cena vale o filme inteiro. Ela liga para a mãe e, emocionada, numa velocidade rápida, ela vai dizendo: mãe, eu não posso falar, mas eu só estou te ligando para dizer que eu te amo muito. E gostaria de agradecer tudo aquilo que eu não me lembrava. Agora eu posso sentir a sua mão tocando a minha pele, eu posso sentir novamente o gosto do seu leite, eu posso sentir o seu carinho naquela noite que eu não dormi, eu posso me sentir abalando nos seus braços. E ela vai descrevendo uma a uma infinidade de cuidados maternos que a gente se esquece. Só para dizer da grandeza do amor dela pela mãe. Nós nos esquecemos do preço que os nossos pais pagaram pela vida. E ficamos olhando só para aquilo que nós não tivemos. Até porque, por vezes, nós não tivemos nem isso. Porque, por vezes, os nossos pais, por amor a nós, nos permitiram ir para um outro destino. Na adoção, ou permitindo ser criado por outros. Pois um pai que permite ao filho ser adotado é um pai que olha primeiro para si mesmo ou para o outro? Para o outro. Ele olha para o filho. E permite que o filho tenha um destino distinto àquele que ele pode dar. Ou àquele que ele se sente apto ou capaz de dar. E paga o preço de renunciar àquela convivência, às vezes uma vida inteira. Preço esse que o filho não conhece e que não respeita. Na maioria das vezes. Então nós colocamos em alta conta aquilo que não teve, não olhamos para aquilo que teve.
Na relação com os nossos pais não cabe nem perdão nem entendimento. Não cabe perdão porque dizer que nós precisamos perdoar os nossos pais é pura expressão de arrogância. E eu falo isso cheio de respeito. Não tem aqui nenhuma acusação a ninguém. Tem só um olhar para os seus efeitos. Mas é sustentado na arrogância que nós nos sentimos superiores, capazes de julgar os nossos pais. Significa que nós cobramos aquilo que faltou sem agradecer o que foi dado. Como é que chama isso? Ingratidão. E não nos damos conta disso. Até porque isto muitas vezes é feito de uma forma muito silenciosa. Às vezes nós somos respeitosos com os nossos pais e só fazemos isso dentro do coração. Só criticamos aqui, silenciosamente. Mas quando nós criticamos aqui, nós nos desconectamos. Então, na relação com os nossos pais, só cabe perdão quando a gente ainda está conectado só àquilo que é superficial. Quando a gente mergulha no respeito pela vida e na grandeza da vida, então a gente se curva diante dos pais. E aí a gente olha para o amor aos pais. Mas muitos filhos não perdoam seus pais pelo abandono afetivo, pela dor da violência, por alguma outra coisa, para não ter que lidar com o amor pelos pais que está debaixo da ferida. Mas é só quando nós olhamos para o amor pelos nossos pais e o amor deles por nós é que pode ouvir a cura. Só daí nós libertamos a fonte. Só daí aquilo que é cheio pode vir à superfície. Então, nesta relação não cabe perdão. Não cabe também entendimento, porque não é possível entender os nossos pais. Nós entendemos parcialmente. Entendemos um pouco naquilo que eles nos contam. Entendemos outro tanto naquilo que as nossas experiências de vida nos levam a ter semelhante a eles. Por exemplo, quando temos filhos, passamos muitas vezes a compreender a experiência de maternidade e de paternidade dos pais. Não é assim? Mas nem os nossos pais sabem o que atua sobre eles ou o que atuava. Ou vocês sabem o que atua sobre vocês 100% para contar para o filho de vocês? Não. Nós todos estamos lutando pela autopercepção e autocompreensão. Então não é possível o entendimento 100%. Há uma tirinha daquela personagem Mafalda que é muito interessante. A Mafalda é uma menininha que só fala coisas maduras. Então, a amiguinha chega para ela e diz assim: Mafalda, os adultos são muito difíceis de compreender. E aí a Mafalda diz: mas se você chega no cinema no meio do filme, você entende o filme? A amiguinha: não, porque o filme já tinha começado. Então a Mafalda sabiamente conclui: quando nós chegamos, os adultos já tinham começado. Já estavam pela metade. Isso é muito lindo. Isso significa, se eu não vivi com eles a história deles, eu não posso criticar. No livro Libertação, há um diálogo libertador de Gúbio com Gregório. Gúbio está em regiões inferiores, Gregório está dominando uma área, está obsediando Margarida, Gúbio quer socorrer Margarida, então Gúbio se dirige a Gregório para conversar sobre ele a respeito do caso. Gregório, em um momento, se sente julgado e diz para ele: porventura julgas-me o ato? Acha que estou equivocado em fazer isto? E a resposta de Gúbio é magnífica. Gúbio diz assim: quem sou eu para julgar-te os atos? Somente se eu tivesse caminhado nos teus sapatos, poderia ajuizar sobre as tuas atitudes. Olha que lindo isto. Significa, só se eu tivesse vivido com você cada lance da sua vida como você viveu, não como eu sou. Só se eu tivesse passado pela sua experiência, só se eu conhecesse a sua dor, só se eu soubesse o que é passar por isso, eu podia dizer se você está certo ou errado, porque só então eu poderia dizer o que seria possível fazer nessa circunstância. Não sendo assim, eu só julgo do lado de fora. Então eu não te julgo os atos, eu olho para os efeitos.